Meus amigos, estamos hoje no capítulo 19, episódio 19 da série de estudos do livro Nosso Lar, levado ao ar toda terça-feira às 21h45 por este canal. Américo Sucena, de São Paulo, e Orson Peter Carrara, de Matão, estamos estudando juntos a sequência do livro Nosso Lar, psicografia de Chico Xavier, edição da Federação Espírita Brasileira. É uma satisfação voltar à sua companhia, que nos tem acompanhado toda semana. Nós estamos aí no seu celular, no seu laptop, na sua TV. Para nós é uma alegria muito grande, não por nós, é claro, mas pelo conteúdo apresentado por esta obra peculiar da literatura espírita. Alcançamos hoje o capítulo 19, A Jovem Desencarnada. Lembrando aos nossos amigos que no capítulo anterior, André Luiz teve a oportunidade de visitar a casa de Lísias, no plano espiritual, onde ele morava com a mãe da sua última existência, Dona Laura, e os irmãos. São uma família, pois, portanto, que viveu no planeta Terra quando encarnado e que, por méritos, continuam juntos no plano espiritual. E havia na casa uma neta de Dona Laura, quando na encarnação no planeta Terra, e esta jovem, de nome Heloísa, já havia retornado ao plano espiritual há poucos dias. Estava ali na casa, acolhida por Dona Laura, uma situação bastante peculiar que surpreendeu André Luiz, porque, afinal de contas, ele que ficara 8 anos no chamado umbral, que já estudamos aqui, via agora uma jovem que retornara há poucos dias ali acolhida na casa daquela que fora sua avó quando da encarnação do planeta Terra. E André teve a oportunidade de conversar, de conhecer esta moça, Heloísa, que apresentou-se bastante deprimida, bastante triste, e a conversa se prolongou ali, e ele ficou sabendo que ela desencarnara por tuberculose e guardava uma grande mágoa, um grande ressentimento, pois estava noiva e deixara o noivo na terra. E sentia-se bastante desgostosa com essa situação, até uma tristeza profunda, quase uma revolta, orientada ali por Dona Laura, que conversava com ela e resumiu a história para André. André teve oportunidade, inclusive, de entabular alguma conversa com a jovem desencarnada e procurou, de uma certa forma, até consolá-la, mas ela se manifestava bastante inconformada com a situação. E o capítulo se desenvolve nesta sequência de fatos. Ela incompreendendo a situação de ter desencarnada e deixado o noivo, e Dona Laura explicando para ela que aquele rapaz não tinha condições ainda de oferecer um amor sublime, que ela se desencantasse, porque quando ela voltasse à Terra, conjecturou a avó, possivelmente ele já estaria casado com outra. Isso ainda deixou ela mais chorona, mais questionadora. E Dona Laura não passou a mão na cabeça, não. Dona Laura, de uma certa forma, advertiu-a quanto ao sentimento, os esclarecimentos estão aqui no capítulo, e deixou a jovem inconformada, deixou a jovem no quarto e saiu para continuar a conversa com André Luiz, onde os esclarecimentos continuariam. Américo, uma situação bem peculiar essa. Fizemos um resumo do capítulo, que é um capítulo simples, um capítulo curto, demonstrando uma jovem acolhida pela própria avó no mundo espiritual, por méritos de Dona Laura, naturalmente, e ali estava sendo acolhida, mas uma jovem, apesar de acolhida, ingrata até pelo acolhimento que tivera, triste, até uma certa revolta. Dá até para entender, porque imagine alguém que fica em noiva às vésperas do casamento e acaba desencarnando antes do consórcio acontecer, né? Então, realmente é uma situação difícil. A própria Laura vai dizer que isso vai passar, né? É uma questão de tempo, é que o fato era recente, né? Ela passou só 15 dias ali próximo à região umbralina.
O livro não esclarece se ela ficou ao relento, ao léu, também pode ser que ela tenha ficado numa instituição de acolhimento. O fato que o texto diz que ela ficou sob supervisão de amigos espirituais. Agora, o mais interessante nesse início de conversa é que ela estava morando na casa de Laura e a família já tinha feito a refeição. E ela não participou da refeição. E o André estranhou, mas por que ela não vem? Simplesmente porque quando alguém está desequilibrado, ela transfere fluidos pesados e venenosos que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. Portanto, ela recebe a refeição separada. E até quando isso? Até a neta se harmonizar. É uma informação importante. Isso vale para a gente refletir a respeito. Por exemplo, quando se tem o hábito de ouvir noticiário difícil, complicado, né, dessas lutas humanas, enquanto se está fazendo refeição. Pode-se Pois é, usar uma Américo. outra coisa, porque a notícia ruim ela vem com um impacto muito grande. Então, traz uma energia para dentro de casa. Essa explicação, inclusive, dada por Dona Laura, foi diante da indagação de André Luiz, mas ela não vem à mesa, né? E aí Dona Laura levou-a a conhecê-la, a visitá-la em seu aposento particular, em seu quarto, e fez as explicações que você está se referindo aí sobre a influência vibracional do ambiente sobre os alimentos. Aí, Américo, a gente fica pensando no prejuízo de uma discussão à mesa de refeições também, né? De acusações, de maledicência, de reclamação. Os alimentos absorvem essas vibrações pesadas que são ingeridos pelo organismo na mastigação, no engolir do alimento e, naturalmente, na digestão, prejudicando a saúde. Esta é uma questão muito séria, praticamente não pensada, Américo, na nossa rotina do cotidiano. Não há dúvida. Até tem uma história real para contar de um amigo que esteve na Europa, e particularmente na França. Ele foi com a esposa, passaram uns dias por lá e visitou aquela região do Vale do Loire, que é um rio que passa pelo país, em que há castelos belíssimos, construídos ali em torno dos anos 1500, 1600, 1700. Enfim, quando visitou, são muitos castelos, só foi possível ir a 3 deles. E entre uma visita e outra, fizeram algumas compras, souvenirs. Ao comprarem os souvenirs, eles se interessaram por aquele jogo americano, com um retângulo grande o suficiente para você colocar um prato, os talheres do lado. Eles gostaram muito dos castelos e havia uma opção com os castelos no verso e na frente um daqueles castelos aumentados. Então ele comprou lá, escolheu 6 castelos muito bonitos, colocaram lá junto com os presentes, com os souvenirs, e voltaram a Paris para o hotel. E continuaram a viagem. Mas quando chegaram ao Brasil, se deram conta de que esse material, esse souvenir não estava na bagagem. E aí foi aquela, onde é que você colocou? Não, estava na mala? Não. Procura no encosto da mala? Não. O fato é que eles não acharam. E isso passou. Até que durante uma reunião mediúnica, no final da reunião, quando fica aquele grupo que é muito pequeno e há uma certa intimidade, né? Um dos espíritos da mentoria se aproximou no processo de incorporação e perguntou se a viagem tinha sido boa, como se eles não soubessem. E aí o amigo diz assim, não, foi excelente, nós não tivemos nenhuma intercorrência, nada que nos atrapalhasse na viagem, foi uma viagem muito boa. Né? Para não dizer que não teve intercorrência, nós só tivemos um problema, nós compramos uns descansos ou um jogo americano para fazer refeição e simplesmente desapareceu, né? Nós não conseguimos achar onde é que estava. Aí o espírito, como se não soubesse nada, falou assim, fomos nós. Ele não entendeu, mas nós o quê? Fomos nós que não deixamos você trazer. Mas por quê? Ele diz assim, nesses castelos teve guerra, crime, aborto, suicídio,
tortura. Você queria colocar o seu prato de comida em cima das fotos dos castelos? Ele espantou, mas como assim? Então, quando a gente tira uma foto, vem a energia do lugar, e nós não temos detetor de energia desse tipo ainda na Terra. Então, imagine a preocupação da dona Laura, quando traz uma pessoa desequilibrada para dentro da casa e para fazer a refeição junto. Então, isso tem a ver com esse mecanismo que nós desconhecemos. Agora, pessoas sensíveis, Orson, já percebem que um noticiário infeliz, diariamente, aquilo dá um certo mal-estar. Algumas pessoas já sentem isso e estão evitando assistir notícias difíceis. Eu não estou falando para a pessoa se alienar, não, mas dá uma passada de olhos no jornal ou no tablet, ou escuta a notícia pela notícia, mas sem ficar mastigando a notícia. Porque junto com a imagem da TV vem a energia do fato, do crime, do assalto, do acidente. E isso não é bom, sobretudo quando se está fazendo a refeição. Você imagina o sensacionalismo, por exemplo, né, de algumas notícias, de alguns repórteres com acidentes, com crimes, na hora do almoço, um prejuízo de monta, né? No caso da nossa Heloísa, neta de Dona Laura, quando da última encarnação, ela, como você disse no início, é natural, deixou o noivo aqui, havia planos de felicidade, foi tomada pela tuberculose, desencarnou, ficou aborrecida. E esse aborrecimento dela, essa inconformação, acrescida inclusive do ciúme, é ruim, né? Porque são vibrações que ela ficou com ciúme de ter deixado o noivo, né? E agora, naturalmente, ela não esperava que ele fosse arrumar um novo relacionamento, mas a própria avó vai referir-se a isso, não passando a mão na cabeça, não criando ilusões na cabeça dela, que desencarnou jovem, o rapaz ficou jovem. E ela, a dona Laura, foi muito direta no assunto, né? E então as vibrações de ciúme, de orgulho ferido, de saudade conturbada, etc., prejudicariam o ambiente que se espera durante as refeições. E é muito interessante também, Américo, na observação que você fez, porque o oposto igualmente é verdadeiro. Quando você pensa no bem, você atrai vibrações boas. Quando você se recorda de fatos e valoriza fatos bons da vida, igualmente isso traz o benefício direto das vibrações. Veja você o mês de dezembro em que nós nos lembramos, pelo menos em termos coletivos, nos lembramos mais de Jesus. A atmosfera do planeta fica mais leve, fica diferente, porque todo mundo se lembra com mais constância do mestre da humanidade. Então, o oposto também é a mesma razão vibracional, né? E mais interessante aqui, Américo, é que Dona Laura ela faz uma afirmação muito interessante no capítulo, que a mãe de Heloísa, que é a sua filha de Laura, né, está para chegar, né, já estão aguardando a desencarnação da filha dela, que é mãe de Heloísa, que vai também ser recebida nesse lar. Essa informação é muito interessante, as famílias continuarem, já demonstrando aí o equilíbrio da filha que chegará em breve, que vai ajudar a resolver a questão emotiva da filha aí um pouco inconformada. É muito interessante isso. Quando as famílias são harmoniosas, elas têm o direito de continuarem a reunião na vida espiritual. Nós não vimos nada sobre o pai de Lísias, marido de Dona Laura ainda, que é o senhor Ricardo, mas ele vai aparecer nessa história. Vai aparecer mais pelos capítulos finais, mas ele já está encarnado e a Dona Laura está se preparando para reencarnar também. Então, a preocupação da Laura é deixar a neta com a mãe. Quando ela vier para a Terra, aliás, ela vai ficar lá com a mãe. Essa era uma preocupação da Laura. Agora, tem uma coisa interessante, Orson, porque a Heloísa vivia chorando e toda hora se desequilibrava um pouco ali, mesmo na presença do André. E o André tem uma frasezinha que diz o seguinte: eu procurei estabelecer novo rumo à conversação. Essa dica é sensacional, porque todos nós podemos mudar o rumo de uma conversa que não é boa. Por exemplo, durante a refeição. Quando a gente percebe que algum ente
da parentela começa a falar de uma coisa que não é adequada e não houve uma combinação da família ainda para se falar só coisas adequadas à refeição, essa é uma dica muito interessante. É muito importante que a gente esteja atento e todos nós podemos mudar o rumo de uma conversação. E quem ainda não fez isso, teste e vai ver que é possível, né? Mas com muita sutileza. Você não vai falar, vamos mudar de assunto. Você fala no outro assunto que todo mundo caminha para aquele outro assunto. Tem que ser uma coisa interessante, tem que ser alguma coisa que tenha alguma pegada, algum gancho, né? É muito interessante isso. Porque a alteração do rumo de uma conversa, então a gente está falando aqui da perturbação à mesa, né? Que a dona Laura, o capítulo explora bastante isso, o fato de termos uma serenidade na hora das refeições, justamente como dissemos aqui, já tivemos a oportunidade de conversar, que os alimentos absorvem as vibrações dos participantes da mesa, daquelas pessoas que estão ali para a refeição e, naturalmente, devem guardar um ambiente de respeito, de recolhimento, com alimento que sustenta o corpo. E reclamação, maledicência, revolta, notícia ruim, música pesada, tudo isso influi no ambiente que vai favorecer a família, né? Então, esse mudar o rumo da conversa, realmente você fez uma coisa muito boa aí. Teste, faça um teste. Eu já fiz esse teste, funciona mesmo, mas tem que ser com sutileza, né? Você tem que falar uma outra coisa totalmente oposta, mas sem agressão, puxar um assunto. Isso é interessantíssimo. Isso funciona até com criança birrenta, por exemplo, Isso. criança teimosa. Você tenta puxar um outro aspecto que a criança não tinha percebido. Isso verdadeiramente funciona. Aí, Américo, nessas considerações todas aqui, eu estava pensando, né, que a dona Laura, com veemência, né, não permitiu que a neta participasse da mesa de refeições. Quer dizer, a perturbação não pode vir à mesa. Então, acho que eu vou me retirar da mesa, né, comer lá fora, um pratinho lá junto com o cachorro. É um alerta a todos nós, né? Vale a pena atentar para o detalhe, porque nós ainda não temos um meio de medir a energia que vem, por exemplo, do som e da tela de uma TV. Então, se a notícia é ruim, a vibração é ruim também, e ela vem junto, ela passa para o ambiente. E mesmo que a gente não esteja em refeição, porque na refeição ela se mistura ao alimento, e o alimento a gente ingere. Mas mesmo que a gente não esteja em refeição, a energia fica no ambiente da casa, Robson. Nós vamos ver no livro Missionários da Luz como é que funciona isso, como é que a música fica no ambiente da casa. Há uma referência muito interessante durante uma sessão de materialização que André observa, e a música está ali. Mas já tocou a música, eu sei, mas a música está ali, como se estivesse gravada nos ambientes da casa, onde a música foi tocada. Américo, o nosso amigo Rogério Coelho de Muriaé, que já esteve contigo aí no Mãos Unidas, querido amigo, muito estudioso da doutrina espírita, muito compenetrado, escreveu certa vez uma abordagem sobre um atendimento que fizeram a uma criança que tinha um quadro febril que não cedia. E os médicos não conseguiam diagnosticar a causa da febre da criança de aproximadamente 6 anos de idade. Aquilo vai, volta, a febre não abaixa, os médicos não conseguem, etc. E alguém sugeriu, chame o centro espírita para fazer um passe. Aí contataram o centro espírita e foi uma equipe de pessoas para aplicar um passe no garoto, né? Nesta equipe de aplicadores de passe, havia um médium com uma percepção visual. E eles foram um grupo de 3 pessoas. Ao adentrarem a casa, atendidos pela mãe, né, da criança, este médium de uma certa percepção visual não comentou nada com ninguém, mas viu escorrendo pelas paredes, fluidicamente, uma substância melosa, uma substância que escorria pelas paredes, pingava do teto, parecida com o catarro humano. Era uma substância grudenta, lamacenta, da cor do catarro, aquela coisa esquisita. Ele não falou nada, tudo bem, ele percebeu visualmente aquilo pelos recursos da vidência, mas guardou para si.
entraram no quarto do garoto e este mesmo sensitivo notou no quarto do garoto como se o garoto estivesse mergulhado numa lama com essa mesma substância lamacenta que escorria pelas paredes, que pingava pelo teto, mas ele permaneceu com prece, etc., e fizeram o passe no garoto, o grupo de 3 pessoas. Ele não comentou nada com os demais. Durante o passe, a sensação que ele teve foi que eles estavam como que uma pá, tirando aquele material do quarto, jogando pela janela. Passou, depois do passe, demorado, cuidadoso, repleto de amor por aquela equipe muito voltada ao bem do semelhante, a febre cedeu. E o garoto melhorou, voltou à normalidade, etc. Sarou. Muito bem. Na reunião mediúnica do Centro Espírita, sem que ele tivesse comentado nada sobre aquele fato, a mesma equipe presente na reunião mediúnica, um outro integrante, não aquele que fez essa percepção visual, comentou, um espírito manifestou-se ali e comentou que na casa havia uma substância lamacenta, parecida com um catarro humano, que escorria pela parede, que pingava pelo teto, etc., etc., e que foi retirado aquilo da casa durante o episódio do passe. Aí as informações bateram, embora eles não tivessem comentado entre si, aí a conversa surgiu. Muito bem, eles não entenderam muito aquilo, né? Mas foram, por que será? O que será que era aquilo? Por que cedeu a febre? O que era aquela substância? E tentaram conversar com a mãe da criança. O que acontece? Vai aquela conversa, até que, depois de muita conversa, a mãe falou que o pai falava muito palavrão. Muito palavrão. Qualquer coisa era palavrão. E o palavrão vem saturado das energias da raiva que a pessoa carrega. O palavrão compara o nosso Rogério ao referir-se ao fato, que é como uma caçamba de entulhos jogada no meio da sala, reverberando pelo ambiente todo, né? Então, essa abordagem feita pelo Rogério foi muito rica e relacionando sobre a questão das palavras e suas vibrações. E a criança, muito presa ao pai, muito apegada ao pai, absorvia essas vibrações que causaram um tumulto vibracional na casa, que se assemelha ao caso da alimentação que estamos estudando hoje nesse capítulo. E quanto mais jovem a criança for, se ela for de berço ainda, mais absorve, porque o bebê tem caminhos de assimilação de energia que capta tudo que está acontecendo à volta. Então, se existir, por exemplo, uma rivalidade entre os pais, com algum irmão, aquilo é absorvido pela criança de maneira que a gente não entende ainda. E vai repercutir depois na vida adulta, por aí afora. Há estudos a respeito disso, viu, Orton? A psicologia já adentrou nesse mecanismo. E nós temos várias informações e até histórias a respeito disso. A criança absorve tudo o que acontece ao seu redor. É comum a gente dizer, ela é pequenininha, não entende nada. Não é verdade, ele entende tudo. Por exemplo, ela sabe se a mãe está tendo atrito com o marido, com o pai, não é? Ela sabe disso e vai refletir exatamente em estados febris, em diarreias, coisas pequeninas, exatamente porque ela capta a energia ruim que está havendo entre os dois, entre os cônjuges. Então, nós precisamos tomar cuidado com o que a gente faz perto de criança, porque ela assimila. Agora você imagina o horário e o ambiente das refeições saturado desses conflitos conjugais, por exemplo, ou das acusações, da agressão, né? É uma coisa... Aliás, Américo, aqui no finalzinho do capítulo, né, a Laura vai dizer para a Heloísa, sei a causa do teu pranto, filhinha. Nasce da terra inculta do nosso milenário egoísmo, da nossa renitente vaidade humana, porque ela se sente presa ainda, inconformada, à perda do noivo. E a Laura continua, entretanto, a vovó não te fala para ferir, mas para acordar. Então, é muito interessante pensar nesses aspectos. Ela chega, inclusive, a falar que a melhor amiga da Heloísa, que era uma tal Maria da Luz, que levava flores enquanto ela estava no hospital todos os domingos, logo que o noivo
soube do resultado dos exames e o médico já desenganou e tal, ele já olhou para Maria da Luz com outros olhares, né? Então, os espíritos estão sabendo que o rapaz, ele não está preocupado com a Heloísa, ele está preocupado em ter a vida dele, ele não alcançou o amor sublimado, como você se referiu ao próprio texto, inclusive. Então, o texto cita isso, né? O texto cita isso. E Heloísa chorava, né? Mas a mãe de Lísias, Dona Laura, convidou André para a sala de estar, para que a doente se repousasse e a conversa continuasse. E ao se sentar ali novamente a sós com André, ela confidenciou: minha neta chegou profundamente fatigada e prendeu o coração ao amor próprio. E fez uma observação que, a rigor, o lugar dela não seria ali, acolhida, mas ela, como estava perturbada, passaria pelos núcleos de recuperação, pelos núcleos de atendimento a essas almas em perturbação. Entretanto, aqui ela faz uma referência ao assistente colseiro, que é um novo nome que aqui está, julgou melhor situá-la junto ao nosso carinho. O que me agrada muito, diz Dona Laura, porque a minha querida Teresa, mãe de Heloísa, está para chegar, novamente essa referência. Um pouco de paciência e atingiremos a solução justa. Questão de tempo e serenidade, conclui Dona Laura. E o capítulo termina assim, Américo. É verdade, um bom capítulo com um pouco de texto, mas altamente significativo para as nossas vidas, porque repercute diretamente naquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Muito bem. Nós agradecemos a você, sua companhia, a sua presença. Na próxima semana, vamos estudar o capítulo 20, Noções de Lar. E este capítulo 20, Noções de Lar, é uma continuidade do diálogo entre André Luiz e Dona Laura na casa de Lísias, com considerações importantes sobre a família e sobre o lar, esta instituição que nos acolhe para as andanças, para as experiências de progresso. Muito obrigado e até lá. Até a próxima.